Muito boa noite a você que está na companhia da Canção Nova. Nós estamos começando o Além da Notícia extraordinariamente ao vivo. Porque a razão nos pede, o motivo nos pede. Seja muito bem-vindo. Obrigado a tanta gente que está agora na companhia da Canção Nova em tantas partes do Brasil, do mundo inteirinho. A gente sempre é movido, motivado por ações e, sobretudo, também por chamados, por momentos em que a gente precisa estar atento e agir. E eu diria que o tempo que a gente está vivendo agora, este momento que a gente está vivendo agora, é um momento de forte chamado a toda a sociedade brasileira e a atenção com os acontecimentos que estão nos circundando. E um deles é um acontecimento que não sabemos até que ponto ele andará, ele ganhará força, mas foi pautado para ser votado a partir da meia-noite de hoje no Supremo Tribunal Federal, virtualmente uma ADPF, que é uma ação uma ação que visa a descriminalização do aborto até a 12ª semana. E a gente vai tratar deste assunto na noite de hoje com muitas vozes, especialistas, pessoas que estão acompanhando o andamento destes debates envolvendo o aborto no Brasil há muitas décadas. E vamos trazer registros importantíssimos agora e esclarecimentos também, porque a questão nem sempre é aquilo que parece à primeira vista e aquilo que é noticiado. Há muito mais que está para ser revolvido e mostrado a toda a sociedade brasileira. E a gente deseja muito que o programa de hoje, ele de fato mostre muitas coisas e nos deixe mais conscientes ainda. E de uma outra forma ainda, nos mobilize a agora entrarmos também neste debate e, mais que tudo, entrarmos agora nesta luta de conscientização da nossa sociedade brasileira quanto a todas essas coisas. Pois bem, eu quero começar o programa de hoje aqui agradecendo a presença dos nossos ilustres convidados. Os senhores estão aqui comigo na mesa e obrigado pela presença, pelo sorriso dos senhores. E a gente vai ter uma série de outros convidados também. Mas quero aqui já começar agradecendo enormemente o Dr. Roberval Bellinati, juiz desembargador do TJDFT, aqui de Brasília, TJDFT, Distrito Federal e Territórios, atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Além de sua trajetória na área jurídica, o senhor também tem seu histórico profissional com passagens pelo jornalismo, repórter do jornal Folha de Londrina, lá no Paraná, Rádio Cruzeiro do Sul, no começo da década de 70. Opa. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Ronaldo, e esse público maravilhoso da Canção Nova. Estamos aqui para debater um assunto que vai chamar a atenção do povo brasileiro. Você é contra ou a favor do aborto? Você acha que o aborto é um assassinato ou é para proteger a mulher? Então, nós vamos debater aqui. Então, Ronaldo, parabéns por esse tema ser trazido para o seu programa, porque nós precisamos alertar as autoridades para essa complexidade desse tema. Isso não é coisa simples, não. Isso mexe com a vida, mexe com Deus. Eu também quero receber nesta noite aqui o Dr. José Miranda de Siqueira, advogado, professor universitário, atuante na área do biodireito, advogado atuante também em ações no Supremo Tribunal Federal em defesa da vida, coprodutor do documentário Vida, o que tem valor não tem preço, e do livro O Poder sobre a Vida, e ex-presidente da Associação Pró Vida, Pró Família. Doutor Miranda, bem-vindo. Boa noite, Ronaldo. Eu que agradeço aqui a presença num momento tão crucial na história do direito brasileiro. Talvez tenhamos hoje a causa mais importante que o Supremo Tribunal Federal já venha julgado em toda a sua trajetória. Então, temos um tema muito sensível, como já disse a ministra Rosa Weber, e que nós temos aí um terreno muito fértil para debater, do ponto de vista do biodireito, toda essa questão, inclusive também com relação à competência do Supremo para julgar essa matéria. E daqui a pouco a gente vai trazer também aqui na sequência informações atualizadas, porque a gente acaba de receber aqui a notícia de um mandado de segurança pedindo a suspensão desta votação sobre o aborto no STF. Já já a gente analisa isso também, mas eu quero apenas ainda anunciar que nós vamos ter na noite de hoje outros importantes convidados que, mesmo à distância, estarão participando do nosso programa de alguma forma. Nós vamos receber aqui no nosso programa de hoje Henrique Lima, que é
Procurador-Geral de Contas do MPC do Rio de Janeiro, Ministério Público de Contas do Rio de Janeiro. Vamos ter também ainda nesta noite aqui as presenças do presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, do secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Rueperes. Teremos ainda também nesta noite aqui Rafael Tonon, historiador, filósofo, participando conosco, o doutor Hugo Sarubi, que é responsável pelo setor jurídico da CNBB, em instantes também terá uma participação aqui neste programa, além de alguns outros convidados que vou mencionar. E já também aqui conosco nesta bancada estará mais uma convidada, Ana Munhoz, cientista política, ex-secretária nacional de Políticas para as Mulheres. Bem, eu já gostaria de abrir aqui os senhores, inclusive o doutor Roberval Bellinati. Eu sei também que o senhor tem um histórico já de debate sobre a temática do aborto aqui em Brasília, Congresso Nacional, em vários âmbitos. Então, por favor, fiquem à vontade para uma introdução breve, claro, peço, devido a tantos convidados aqui, sobre exatamente o que está em julgamento agora, ou melhor, o que está se pretendendo julgar no Supremo Tribunal Federal. Doutor Roberval. Ronaldo, eu gostaria de mostrar aqui a legislação sobre o aborto no Brasil. Porque tem muita gente que acha que não é crime. O sujeito escuta na televisão que a americana lá fez o aborto, que na Argentina pode fazer o aborto, que no Japão pode fazer o aborto, que na Espanha, na Europa, e acha que no Brasil também pode fazer o aborto. Aqui não. Aqui é crime da cadeia fazer aborto. O sujeito é julgado no tribunal do júri, a mulher, o médico. Então, eu trouxe a lei. A lei diz assim: aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento, dá de 1 a 3 anos de prisão. O outro tipo de aborto, aborto provocado por terceiro, dá de 3 a 10 anos. Olha só a pena, de 3 a 10 anos. E tem um outro aborto, provocar aborto com o consentimento da gestante. A mulher pede para você fazer o aborto. Cadeia de 1 a 4 anos. E tem mais, se a mulher ficar, a gestante, com lesão corporal grave, ficar com a saúde debilitada, a pena é aumentada de 1/3. Agora, se ela morrer, a pena é dobrada, é duplicada a pena para a pessoa que se envolveu com o aborto. Então, a nossa legislação pune o aborto. O que é que estão querendo? Estão querendo que libere o aborto até 12 semanas. E o pior de tudo que eu tenho escutado no Brasil, os defensores do aborto, eles afirmam o seguinte, que até 12 semanas não seria aborto, porque não haveria uma criancinha ali na barriga da mãe, que não estaria, a mãe não estaria esperando uma criança até 12 semanas, que haveria apenas um amontoado de células. Então, a mulher pode tirar isso daí, se não é matar uma criança. Isso é uma mentira, é para enganar as pessoas, porque a vida começa com a concepção. A mulher ficou grávida, já é vida. Então, nós temos que respeitar essa vida. Agora, só para completar, Ronaldo, eu trouxe aqui também um dos fundamentos desse pessoal que defende o aborto. Eles falam assim, o aborto tem que ser aprovado porque é um direito da mulher. A mulher tem que ter o direito de fazer o aborto. A mulher tem que ter, ela que tem que mandar no seu corpo, ela que manda no seu corpo, não é o Estado que manda no corpo da mulher, não é a polícia, não é o juiz. Então, esse é um fundamento. É uma dignidade, é uma questão de dignidade autorizar a mulher a fazer o aborto. Outro fundamento. É uma questão de cidadania, de respeitar a mulher. É uma questão de liberdade para a mulher, uma questão de igualdade, de saúde e o direito que a mulher deve ter de planejar a sua família. Olha só. Isso é um absurdo. Quando o senhor menciona tudo isso, eu fico imaginando. E o legislador, quando legislou justamente sobre essas punições todas para quem pratica o aborto, será que era tão insensível assim? Será que esse legislador não tinha consciência daquilo que estava fazendo quando punia com tamanho rigor? Doutor Miranda, o legislador de outrora era alguém que, de fato, não tinha noção das coisas que fazia? Olha, Ronaldo, eu
eu fico até constrangido de dizer certas coisas, mas tem que ser ditas, né? Nós tivemos no Brasil grande juiz, está aí o professor Bellinati, acho que não foi dito que o professor Bellinati é professor de Direito Penal, especialista. Só falaram que ele era juiz, né, doutor Bellinati. Eu conheço o doutor Bellinati como professor, trabalhamos juntos, etc. É um grande professor de Direito Penal. Então, eu quero aqui lembrar que o nosso Supremo Tribunal Federal teve nomes assim maravilhosos. Talvez o maior nome, aí o doutor Bellinati pode confirmar, de todos os tempos do direito penal foi o professor Nelson Gria, né, que foi ministro da Suprema Corte, participou da exposição de motivo do Código Penal Brasileiro, de 1940, e é um grande nome do direito penal brasileiro até hoje, né, é verdade, desembargador? É um então, grande mestre de todos nós. Quem não tem um livro dele na sua estante, quem gosta de estudar, tem um livro até hoje, né? Todos os ministros supremos estudaram pela obra do direito penal do Nelson Gria. Então, o Nelson Gria, tá? Eu não sou um especialista em direito penal como é o doutor Bellinati, mas o Nelson Gria tem um capítulo dos crimes contra a vida, tem uma obra na parte especial do direito penal que ele dedica ao aborto. Ele faz um estudo e, tecnicamente, demonstra com clareza o que é o aborto. Toda a interrupção da vida intrauterina, desde a concepção, qualquer interrupção, seja por meio químico, a famosa garrafada ou algum remédio químico, seja por meio mecânico, né, que usam até alguns instrumentos para colocar, para provocar o aborto, qualquer maneira de se interromper o fluxo, ele usa essa palavra, fluxo natural da vida, tá? Qualquer maneira de interrupção caracteriza a prática do abortamento, que é tipificada como crime de aborto no Código Penal. Então, olha, que saudade, viu? Me desculpe aí os atuais ministros do Supremo, mas com todo respeito, a chegar aos pés do Nelson Gria, tem que comer muito feijão, como se dizia antigamente. A pergunta que fazemos é, e este conhecimento ficou ultrapassado? De maneira Esse alguma. entendimento ficou ultrapassado? De maneira alguma. Eu gostaria de me ater aqui também numa linha do tempo que diz o seguinte: 1940, neste ano o aborto foi tema no sistema penal pela primeira vez no Brasil. O Código Penal estabeleceu oficialmente o aborto como crime, com exceções nos casos em que a gravidez é decorrente de estupro e quando a vida da gestante está em risco. Quase 50 anos depois, 1987, na nova Constituição, a discussão sobre o aborto ressurgiu em uma Assembleia Constituinte, onde grupos feministas defendiam o aborto como questão de saúde pública. No mesmo ano, a CNBB e a sociedade brasileira pediram que fosse incluída na Constituição a proteção do direito à vida desde a concepção. A decisão da época foi um acordo de não mencionar aborto no texto constitucional. Entre as décadas de 90 e 2000, o Brasil recebe seus primeiros serviços de aborto legal concedido pela Justiça de maneira individual, exclusivamente em situações de má formação no bebê. E aí começou a entrar uma ação começaram a chegar ações à Suprema Corte pedindo interferência em casos de aborto. É o que a gente vai ver agora na reportagem que a nossa equipe preparou sobre essa mesma linha do tempo, mas agora dentro do Supremo Tribunal Federal. Em 2004, a discussão do aborto chega ao Supremo Tribunal Federal depois de um caso de anencefalia que motivou uma ação constitucional defendendo a descriminalização nestes casos. 4 anos depois, em 2008, o Supremo decide, seguindo a ação direta de inconstitucionalidade de número 3.510, que pesquisas com células-tronco embrionárias não violam o direito à vida. Em 2012, a Corte autoriza o aborto para os casos de anencefalia, marcando a primeira alteração à lei penal a respeito desde 1940. Em agosto de 2016, foi apresentada ao STF a ADI de número 5.581, que pede a reparação dos direitos violados pela epidemia do vírus Zika. Abrange desde a proteção social às famílias de crianças com deficiência derivada da síndrome congênita do Zika até a
possibilidade de realização de aborto por mulheres infectadas e em sofrimento mental pelas consequências da epidemia. Diferente da ação de anencefalia, o pedido de aborto nesta ação não se vincula ao diagnóstico fetal. Em 2016, em julgamento de recurso especial no estado de Goiás, o STJ afirmou que a decisão de autorizar o aborto nos casos de anencefalia se aplicava também a outras malformações. Em novembro de 2016, no julgamento do habeas corpus de número 124.306, o Supremo entendeu que não cabia a prisão preventiva de funcionários de uma clínica de aborto clandestino no Rio de Janeiro. Na ocasião, formou maioria na corte para seguir o voto vista, que argumenta pela inconstitucionalidade da criminalização do aborto nos 3 primeiros meses de gestação. Em 2017, é enviada ao STF uma proposta do PSOL que pede a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. A ação foi discutida em audiências públicas do Supremo em agosto de 2018. E agora, 5 anos depois, retorna à pauta. A ministra Rosa Weber, relatora do processo, marcou o início do julgamento para amanhã, dia 22, em plenário virtual. Além de pautar o assunto, Weber será a primeira a votar. A ministra vai se aposentar daqui 2 semanas. Se o STF decidir de forma favorável, o Brasil deixará de ser uma das maiores nações pró-vida do mundo. Bem, o que eu quero perguntar agora e trazer já uma informação das últimas horas. Um mandado de segurança acaba de pedir a suspensão da votação sobre o aborto e esse mandado de segurança, por quem ele está sendo impetrado, doutor Miranda? O senhor está acompanhando as notícias que chegam? Estou acompanhando, ele foi impetrado pela CNBB com um pedido de liminar para suspender o julgamento virtual que... Estamos 10h25, será à meia-noite, como você já colocou, suspender esse julgamento virtual e, através de uma liminar, né, tendo em vista que o direito líquido e certo, pelo próprio regimento interno do STF, não comportaria esse plenário virtual para julgar matéria de tanta complexidade, tanta seriedade, e também ofende o princípio da publicidade, né? Que também é um dogma do direito administrativo e do direito constitucional que deve ser observado. Ora, uma ação dessa envergadura, em que se discute o direito mais fundamental de todos, que é o direito à vida, tá? Parece ser um verdadeiro absurdo que essa matéria seja julgada em plenário virtual, sem esse amplo debate, sem a transmissão pela TV Justiça, sem os devidos, né, a devida transparência perante a sociedade. Depois da gente escutar essa linha do tempo, de tudo isso aqui, aí agora a gente chega justamente a esta ADPF 442. E eu vou pedir agora também aos senhores aqui presentes, mas especialmente a você que está em casa nesse instante, para a gente entender um pouco o que é esta ADPF e o que pode estar por trás dela. Tempos atrás, numa audiência aqui em Brasília, um procurador do estado do Rio de Janeiro, ele fez uma apresentação e eu pedi a ele que hoje repetisse para nós esta apresentação que ele fez lá, porque ele traz em detalhes coisas reveladoras, que provavelmente poucos de nós aqui sabem o que está por trás desta ADPF. Vamos acompanhar agora o doutor Henrique Lima. A tese central da ADPF 442, que está prestes a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal, é a de que o nascituro, o bebê que vai nascer, não tem nenhum direito fundamental, simplesmente porque ele ainda não nasceu. Só tem direitos fundamentais aqueles que já nasceram. Portanto, o nascituro não tem status de pessoa constitucional, segundo eles. Não é uma pessoa digna de proteção pela Constituição Federal. E quando nós lemos a ADPF do início ao fim, nós terminamos com a certeza de que eles vão pedir a legalização do aborto até o 9º mês, porque a fundamentação da ADPF conduz ao aborto livre até o 9º mês. No entanto, quando eles fazem o pedido, pedem a legalização só até as 12 semanas, só até o 3º mês.
Ora, se só aqueles que nascem com vida têm direitos fundamentais, o aborto deveria ser legalizado até o 9º mês, e não só até as 12 semanas. Mas então por que 12 semanas? É para não assustar, é para não causar uma comoção nacional. É para que o Supremo Tribunal Federal reconheça os fundamentos da ADPF e, no futuro, novas ações sejam intentadas, sejam ajuizadas, para que essas 12 semanas sejam ampliadas até os 9 meses de gestação, até o final da gravidez, com o bebê completamente formado. E mais, a ADPF também fala da dignidade humana, que requer, segundo eles, o valor comunitário, que é o respaldo social do ser humano. Sem esse respaldo social do ser humano, a pessoa que nasceu não adquire nenhum direito. Portanto, não tem direito à vida. É uma conclusão chocante, que pode conduzir ao assassinato até mesmo de bebês já nascidos. E isso não é fake news, não é teoria da conspiração, porque é algo que já vem sendo defendido em artigos científicos publicados em respeitadas revistas médicas desde 2013. Sim, é o assassinato de bebês já nascidos no colo de suas mães, e eles chamam isso de aborto pós-nascimento. Criaram esse eufemismo. O aborto pós-nascimento é o assassinato de uma criança recém-nascida que não tem valor comunitário, não foi aceita pela comunidade, a comunidade não a acolheu, a sua mãe a rejeitou, portanto, ela passa a ter um suposto direito de matar aquele bebê. Então, a ADPF, com essas teses, a tese de que só há direitos fundamentais garantidos pela Constituição a partir do nascimento, e a tese da dignidade humana, que requer o valor comunitário, essa tese é muito perigosa. Essa construção argumentativa, se reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, pode abrir as portas para atrocidades ainda piores. Ela conduz ao aborto livre até o 9º mês e também ao infanticídio, ao homicídio de bebês recém-nascidos, à eutanásia, ao cancelamento do status de pessoa constitucional, de pessoas inconvenientes, de pessoas desagradáveis ao regime. Então, essas pessoas, como nós já vimos na história, podem ter o seu status de pessoa constitucional cancelado por um tirano qualquer. Então essa ADPF é uma fraude, é um cavalo de Troia, é uma caixa de Pandora. Se os seus fundamentos forem reconhecidos, as portas estarão abertas para atrocidades ainda piores. Naturalmente, a gente vai daqui a pouquinho comentar sobre tudo isso, mas agora eu preciso chamar o intervalo. Obrigado ao procurador Henrique Lima. A gente vai para o intervalo e volta já aqui na sequência. A defesa da vida é o dever de todos. Este é o tema do nosso Além da Notícia da noite de hoje, que realmente é para nos situar no momento em que estamos vivendo e propostas que vêm sendo feitas, como devem ser analisadas por nós. Que conscientização a gente precisa, que consciência a gente precisa ter. Dr. Roberval Bellinati, saímos para o próximo bloco depois de ouvirmos explicações técnicas que nos deixam impactados, não é? Veja bem, há 6 anos que nós não debatimos mais essa questão do aborto no Brasil. Durante 6 anos o povo parou de ficar todo dia ouvindo falar sobre aborto, legaliza aborto, aprova o aborto. Superficialmente nas eleições. Deixa a mulher matar a criança. De repente, depois de 6 anos, esse assunto voltou. Quem é que está interessado em legalizar o aborto aqui no Brasil? Eu acho que quem está interessado é o poder econômico. Tem gente querendo ganhar dinheiro com o aborto. Eu vi na imprensa que nos Estados Unidos tem rede de clínicas especializadas em aborto. Assim como tem a lanchonete McDonald's, a rede de lanchonetes, lá tem rede de clínicas, médicos especializados, enfermeiros que fazem o aborto. Então, a menina, a maioria jovem... Um verdadeiro crime organizado. Chega lá, faz o aborto, e eles querem trazer essas clínicas para o Brasil para ganhar dinheiro. Então, vai cobrar R$3.000 para fazer o aborto, e muita gente vai ficar mais rica ainda aqui no Brasil, explorando a saúde do povo.
Então, o que nós temos que fazer? É combater essa situação, não admitir que isso aconteça no Brasil. Eu fiz um artigo, Ronaldo, sobre o aborto, e eu destaco o seguinte, que tem que começar pela sociedade brasileira. Nós, brasileiros, que confiamos em Deus, acreditamos em Deus, nós somos cristãos, nós sabemos que o maior bem do universo é a vida criada por Deus. Então, nós vamos respeitar a vida. Então, nós temos que começar pela sociedade brasileira. Nós temos que conscientizar as pessoas de que não deve admitir a prática do aborto em situação nenhuma. O aborto autorizado ofende, em primeiro lugar, é claro, a Deus, porque Deus fez a vida para ser usufruída, tá certo? A nossa legislação no Brasil hoje proíbe o aborto, a começar pela Constituição. Então, aqueles que afirmam que o Código Penal é velho, o pessoal diz assim, o Código Penal é de 1940. Como é que nós vamos aplicar uma legislação de 1940? Isso é mentira também, é falso, porque o nosso Código Penal é de 40, mas já foi atualizado e vem sendo atualizado a todo momento. Então, essa legislação sobre o aborto hoje, no nosso Código Penal, está rigorosamente atualizado. Então, falar que o Código é velho para justificar a legalização do aborto, isso também é falso. E, rapidamente, a quem compete atualizar um Código Penal? Ao Congresso Nacional. Chegamos aqui a outro ponto que já vamos entrar nele. Ao Poder Legislativo. Sim. Agora, eu quero fazer um esclarecimento também, Ronaldo. Eu, como desembargador da ativa, como juiz da ativa, eu não posso comentar a ação em andamento. Então, eu não posso pegar a ação suprema aqui, chegar e criticar, falar sobre a ação, dar meu palpite, como que deve ser, como não deve ser. Mas eu posso falar contra o aborto. E na minha vida inteira, como católico, como cristão, eu nunca tive vergonha de combater o aborto. Já participei de debate, já fui ofendido em debate, você sabe disso, mas continuo, porque eu acredito em Deus. Deus fez a vida não para acabar numa clínica clandestina. E eu quero citar um exemplo aqui. Antes eu quero até parabenizar o professor Miranda, que é um dos maiores especialistas aqui do Brasil que defende a vida. Então, parabéns, professor Miranda, pela sua dedicação, pelo seu sim, sempre defendendo a vida. Temos que reconhecer o valor do nosso professor Miranda. Mas eu quero citar um fato que aconteceu na minha igreja. Claro que eu não posso citar nomes. Eu fui procurado há um tempo atrás por um pai que estava desesperado, um pai da Igreja Católica, ministro da Eucaristia, atuante em todos os eventos da igreja. E ele me ligou e falou, meu Deus, meu filho foi preso com a namorada numa clínica de aborto, em Brasília. E agora? E agora o filho estava preso. Bem, o que aconteceu? A namorada ficou grávida, aí deram conselho para o casal jovem procurar uma clínica de aborto. O casal procurou. Quando o casal estava ali na clínica para falar com o médico, chegou a polícia. A polícia foi lá, prendeu o médico, prendeu a enfermeira e prendeu o casal que estava ali. O que vocês estão fazendo aqui? Não, vim me consultar com o médico. Não, está preso, porque aqui é clínica de aborto. Clandestina. Bem, depois o rapaz foi solto, não foi condenado, não foi processado, apenas esse inconveniente, esse constrangimento. O que aconteceu? A criança nasceu. Hoje essa criança tem por volta de 15 anos, é o xodó do pai, é um rapazinho lindo, maravilhoso e fotocópia do pai. Aí eu pergunto, será que essa criança foi salva pela polícia que prendeu todo mundo na clínica ou foi salva por Deus? Então eu acredito que foi a providência de Deus para salvar aquela vida e o pai, a gente percebe, ama, adora esse filho e o filho adora o pai. Já pensou se a namorada tivesse feito o aborto? E não são poucos os casos surpreendentes, histórias surpreendentes como essa que o senhor acaba de contar aqui pra gente. Então nós temos que conscientizar, principalmente a nossa juventude, para não fazer o aborto, para defender a vida. Isso é um dever do Estado.
defender a saúde, defender a educação e a conscientização sobre Deus e sobre os valores humanos. Daqui a pouco eu vou pedir ao senhor que nos fale também, que no seu artigo que eu li, de 2017, o senhor falou justamente sobre quais os deveres do Estado diante de uma situação como esta. Mas já eu lhe pergunto sobre isso. Doutor Miranda, algum comentário sobre o que a gente acabou de escutar ali também do doutor Henrique Lima? Olha, eu apenas acrescentaria o seguinte, ratifico totalmente o posicionamento dele e queria dizer também que essa questão da pessoa constitucional que o partido que provocou essa DPF 442 levantou uma questão muito antiga no biodireito brasileiro. Porque quando você bem mencionou da Assembleia Nacional Constituinte, quando da elaboração da Carta Magna, dos debates constituintes, o professor José Afonso da Silva, que tem uma das obras mais clássicas do direito constitucional, né? Direito Constitucional Positivo, ele cita, até em nota de rodapé da sua obra, que ele diz assim: tentou-se incluir no texto constitucional a expressão direito à existência digna. Ou seja, não seria inviolabilidade do direito à vida como é hoje, tá? Como foi o texto aprovado. A vida humana é inviolável, etc, etc. Queriam aprovar, ou seja, essas minorias políticas que representam a minoria, tá, dos partidos políticos do Brasil, que é o caso do PSOL. O PSOL representa o quê? 1% da população brasileira? É um partido nanico. Partido nanico é que ingressou com a DPF 442. Representa 1% aí, me corrija aí, doutor Belinati, que é do TRE. É isso mesmo. Não é isso? Se estiver errado, que eu não sou muito bom de estatística. Sim. Mas eu acho que é um partido sem expressão nenhuma no país. Então, na época da Assembleia Nacional Constituinte, partidos nanicos, na época o partido de esquerda, queriam aprovar esse texto na Constituição. Quem está dizendo isso foi o próprio advogado contratado pelo Ulisses Guimarães para ajudar a fazer a Constituição, o professor José Afonso da Silva, da USP de São Paulo. Então ele dizia isso, mas não conseguiram, porque se tivessem aprovado naquela época o direito à existência digna, o que aconteceria? A interpretação não seria... Cairia nessa questão aí, não, nada é pessoa constitucional. Eu tenho anencefalia, não é pessoa constitucional. Eu tenho macrocefalia, não é pessoa, nada é pessoa constitucional. Ou alguma outra deficiência. Vamos matar qualquer deficiente. Não, qual é o critério de existência digna? Para um é uma coisa, para outra é outra. Ninguém sabe qual é o critério. Então, desde a genética constitucional, que é a Assembleia Constituinte, é a genética que está gerando o texto constitucional. Não é isso? Desde aquela ocasião, já se tentava aplicar essa noção que não foi aceita, porque a Assembleia Constituinte é a vontade do povo. Todo poder emana do povo e seu nome é exercido. O que venceu foi a vontade do brasileiro, que até hoje continua sendo a mesma. 70% da população brasileira é contrária ao aborto. Por isso que tentam aprovar com 11 ministros, o que não conseguiram, Ronaldo, aprovar ao longo desses anos. Se você me permite, eu vou aproveitar e vou citar o PL 1335 de 91, que é exatamente essa DPF 442, que colocaram pessoal, outro partido maior, não esse, e que nem existia na época, né? Colocaram esse projeto de lei para aprovar o aborto, do mesmo jeito. Só que ele foi rechaçado, eu anotei aqui, foi arquivado em 2012. Ou seja, tentaram aprovar o aborto no legislativo, como se dizia no vestibular antigamente, levaram o pau, perderam. E aí tentaram agora ressuscitar esse tema, que já foi também rechaçado pela Assembleia Nacional Constituinte, trouxeram para os dias de hoje. Eu vou pedir já, agora também, à nossa equipe que prepare já o vídeo do Dr. Ives Gandra Martins, que, acionado juntamente com a assessoria da CNBB e a assessoria e um grupo de advogados e juristas católicos, ele já havia, inclusive, gravado a representação que seria enviada para o Supremo Tribunal Federal quando foi liberada a defesa oral das partes envolvidas e desejosas de se manifestar nessa questão. A gente tem agora o doutor Sarubi? Ok, vamos ouvi-lo. Doutor Ives, então a gente volta. Vamos ouvir agora o doutor Ives Gandra Martins falando dos elementos que ele está defendendo na sustentação oral que ele enviou para o Supremo Tribunal Federal, que parece que não dava mais tempo de ser ouvido. Vamos lá. Nós temos uma legislação, diversos projetos de lei sobre o aborto que não estão avançando.
Eu participei de audiências públicas no Congresso Nacional em alguns desses projetos. Quando o Congresso Nacional não decide, é porque sente que o povo quer manter a legislação atual e não fazer modificações nela. Isso não é competência do Supremo. Foi um dos primeiros pedindo, como preliminar, que ela não fosse conhecida a ação, e não a ação referente ao mérito, mostrar que a própria Suprema Corte Americana já mudou a jurisprudência. Primeiro, a matéria não é da Suprema Corte. Eu mesmo participei com a Miticuri, ao lado de 140 outros juristas do mundo inteiro, entre os quais 30 magistrados, e o nosso argumento prevaleceu. Diversas constituições do mundo declaram que a vida começa na concepção. Nenhuma constituição do mundo declara que é direito da mulher fazer o aborto. E isso terminou prevalecendo nos Estados Unidos, que entendeu que a matéria e mudou a jurisprudência. Roy and Wade, o Código Civil brasileiro, declara que o direito à vida começa na concepção. Os direitos, todos os direitos do nascituro são assegurados desde a concepção. Se são assegurados desde a concepção, é estranho que todos sejam assegurados. E agora querem dizer menos um direito, que é o direito à vida, uma contradição interna. E apresentamos uma série de outros argumentos, todos na defesa, não só do direito à vida, mas como a Constituição do passado, a Constituição atual, fala na inviolabilidade do direito à vida, e por fim fizemos menção, por representar um dos juristas católicos de São Paulo, que a Academia de Ciências do Vaticano reuniu-se no começo desse século, os 80 acadêmicos, examinarem quando começa a vida, chegaram à conclusão que é um ser humano desde o zigoto, desde a primeira célula. A Academia de Ciências do Vaticano tem 29 prêmios Nobel, tinha na ocasião, o Brasil não tem nenhum. Essa é a razão pela qual nós esperamos que todos pressionem, mandem as suas posições junto aos ministros, mesmo a sustentação oral, eu porei no meu Instagram, farei circular já no dia em que começar a audiência, para que os ministros, enfim, em primeiro lugar, não aceitem a DPF, porque é matéria do Congresso Nacional que está legislando sobre a matéria. E segundo, se aceitar que eles poderiam fazer, que tornem, não dão provimento à ação, que dê rigor, a vida pela Constituição começa na concepção, a inviolabilidade do direito à vida, se começa na concepção, não tem o menor sentido. Até porque, admitindo, como nós admitimos, que um ser humano vale mais do que uma tartaruga, se o embrião de tartaruga, a destruição de ovos de tartaruga, gera um crime e é punido, seria um absurdo dizer que um ovo de tartaruga vale mais do que um embrião humano. Um embrião de tartaruga vale mais do que um embrião humano. Nós podemos assassinar seres humanos embrionados, mas não podemos assassinar seres tartarugais embrionados. Essa é a razão pela qual precisamos levar aos ministros nossas opiniões, mostrando que o povo brasileiro entende que a vida começa na concepção e ela tem que ser preservada, que o homicídio uterino é absolutamente inaceitável no nosso país. A gente acabou de escutar o Dr. Ives Gandra Martins. Ele e mais 4 juristas se uniram e ele vocalizou uma sustentação oral que foi enviada ao Supremo Tribunal Federal. E o que aconteceu? A CNBB hoje emitiu uma nota dizendo que houve incoerências técnicas na condução desta DPF no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Quando foi admitida a sustentação oral de partes interessadas a favor e contra o aborto, quando foi admitida, então essas partes começaram a se movimentar. Dr. Ives gravou 14 minutos e a enviou. E chegou a notícia hoje de que o prazo só era até terça-feira para ter sido enviado. Só que só foi anunciado na própria terça. Então, algumas coisas que estão sendo, por exemplo, agora reclamadas quanto a este processo e as suas incoerências técnicas. A gente volta a comentar mais ainda sobre tudo isso que está acontecendo daqui a pouquinho. Vamos direto ao nosso intervalo e já já a gente retorna.
A defesa da vida humana é um dever de todos. É o tema do nosso Além da Notícia da noite de hoje. Nós estamos ao vivo, eu estou aqui com ilustres convidados. Obrigado pela presença de todos vocês. Tenho aqui a informação também que me chega de que a ANAJURE, Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, ela, em carta aberta dos evangélicos aos membros do Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional sobre esta ADPF 442, diz o seguinte: a expectativa em torno da iminente apreciação da ação tem mobilizado a sociedade civil organizada na defesa do direito à vida do nascituro. E aí diz, em 8 de agosto deste ano, a CNBB, a ANAJURE, mencionando aqui a CNBB, através de sua Comissão Episcopal para a Vida e a Família, emitiu uma carta a todos os bispos católicos romanos do Brasil, trazendo orientações acerca dessa ADPF e sua importância, solicitando a realização de preces contra a descriminalização do aborto. E agora dizem eles, membros da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, conscientes dos graves prejuízos que eventual decisão ocasionaria à proteção ao direito fundamental à vida do nascituro em nosso país, nós, pastores, líderes e entidades evangélicas, junto à Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ANAJURE, vimos por meio desta presente carta expor a vossas excelências, e aqui menciona os ministros, também os membros do Congresso Nacional, vimos por meio desta presente carta aberta a vossas excelências nossa posição contrária à pretensão suscitada na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 442. E o doutor Miranda me disse que tem ali notícia atualizada nesse instante também. Sim, a Defensoria Pública da União também peticionou a DPF 442, solicitando também que esse plenário virtual fosse suspenso e substituído por um presencial. Está aqui a petição de hoje, assinada pelo Defensor Público Federal, Ramã Tabosa de Moraes e Córdoba. Tá? Então, ele explica tecnicamente que não é possível e começa a fluir esse prazo, justifica, fala que é um tema de extrema sensibilidade, enorme importância para a sociedade, tá? Com posições convergentes e antagônicas de diversos atores, razão pela qual deve haver o julgamento presencial. Quer dizer, até um órgão federal da União, a Defensoria Pública, se insurgiu contra esse julgamento virtual. Interessante esse cenário. Uma pergunta aos senhores, qual a possibilidade de, por exemplo, um julgamento como este, que está previsto para começar agora meia-noite, ser aberto, aliás, para ser aberto num plenário virtual, qual a possibilidade de fato, ele ser suspenso? Existe essa possibilidade? Eu acredito que esse julgamento vai ser suspenso, porque o clamor público das entidades, principalmente, que representam a vida nesse país, esse clamor está pedindo ao Supremo que transfira esse julgamento virtual, que não passaria de um julgamento dentro do computador. O ministro iria apresentar o seu voto lá no computador, não haveria debate dentro do computador. Então, essas entidades estão suplicando encaminhar esse julgamento para o plenário, para haver debate, tentação oral, para o Brasil acompanhar o voto de cada ministro, para saber o que está acontecendo nessa nação. Então, eu penso, como jurista, como juiz, que esse julgamento não vai acontecer agora, vai ser transferido para o plenário. Voltando aqui a esta ADPF 442 e o processo que foi levado, ou a solicitação que foi feita lá ao Supremo Tribunal Federal e que está com horas marcadas para ter início a sua apreciação pelos ministros da Suprema Corte. Sobre tudo isto e sobre este processo todo, nós vamos ouvir agora o assessor jurídico da CNBB, o doutor Hugo Sarubi, que na primeira página da CNBB tem lá matéria de hoje, ele gravou hoje, explicando exatamente o que está acontecendo. A assessoria jurídica da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil vem trazer novas informações e prestar contas acerca da atuação da CNBB na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 442, que é uma ação judicial que tramita hoje no Supremo Tribunal Federal, cujo objetivo é a legalização do aborto no Brasil até a 12ª semana de gestação. Pois bem, dias atrás houve a divulgação de um vídeo onde trazíamos um fato preocupante, que era a omissão daquele tribunal sobre a admissão ou não do examite curiae, que são aquelas entidades que buscam participar do julgamento, independentemente do seu posicionamento sobre a tese. Enfim, horas após a divulgação do vídeo,
houve a ciência de que uma decisão tinha sido prolatada, havia sido tomada e, portanto, algumas entidades dos diversos espectros passam agora a compor o processo. Bem, naquele momento, o que já se sabia é que havia o anúncio de que uma pauta de julgamento seria divulgada, mas até então essa pauta e a data dela era desconhecida. A situação tornou-se um pouco preocupante e, curiosamente e processualmente esquisita, na medida em que, apenas hoje, dia 21 de setembro, foi publicado aquela decisão que tinha sido anunciada. Tecnicamente falando, hoje, quinta-feira, essas partes admitidas passaram a saber que o prazo que elas têm para manifestar as suas opiniões num julgamento que vai começar nesta madrugada, meia-noite, este prazo se esgotou terça-feira à noite. É exatamente isso. Regimentalmente falando, uma vez que o julgamento passará a ocorrer nesta madrugada, na meia-noite da quinta-feira, dia 21, para sexta-feira, dia 22, existe um prazo processual para a manifestação dessas instituições que se encerra 48 horas antes do início do julgamento, ou seja, da noite da terça para a quarta. Temos aqui, portanto, um prazo impossível de ser cumprido. Diversas instituições já se manifestaram, acusando esse problema procedimental, esta clara nulidade processual, e estamos esperando algum tipo de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Por fim, destacar este detalhe que nos parece absolutamente relevante. Julgamento virtual de um tema tão importante naquilo que talvez seja a mais importante ação judicial julgada nos últimos anos pelo STF, que diz respeito ao direito à vida. Por que conduzir um processo como esse em ambiente virtual, sem sessão plenária presencial, onde claramente a sociedade brasileira terá acesso e conhecimento aos argumentos das partes, dos amici curiae e também dos senhores e das senhoras ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal? Fica aqui a nossa indignação, a nossa estranheza técnica, sobretudo, e esperamos dar seguimento a essa luta com resultado favorável, a fim de que o Estado democrático de direito seja preservado. O nosso muito obrigado ao Dr. Sarubi por esses esclarecimentos todos, algo que a gente já havia tocado aqui também em muitos aspectos que ele acabou de falar. O senhor queria fazer observação sobre o Dr. Ives Gandra também, na fala dele, inclusive, também, que seria o orador a ser ouvido lá pelos ministros, se tivessem vontade de ouvir, né? Eu quero parabenizar o Dr. Ives Gandra publicamente, para que o Brasil saiba que esse é um homem de Deus, um homem fiel a Deus. Passou a vida defendendo a vida, olha o termo, passou a vida defendendo a vida, dedicou a sua vida em defesa do próximo, cumprindo a determinação do nosso Pai Celestial. E ao filho dele também, ao Ives Gandra Filho, uma outra pessoa maravilhosa que está sempre à disposição da igreja para defender a vida. Há 15 anos atrás, eu estive com o Dr. Ives num debate na Câmara dos Deputados, sobre esse mesmo tema, sobre o aborto. Eu contra o aborto e ele também dando aquela aula magnífica contra o aborto. E foi tão relevante o seminário que foi promovido na Câmara, que naquele momento foi rejeitado um projeto que propunha a legalização do aborto. Deu resultado, naquela época. Um pedido agora que quero fazer ao senhor. O senhor, no seu artigo de 2017, contra o aborto, tema do seu artigo, o senhor dizia ali que ao invés de se pleitear legalização do aborto, o Estado poderia oferecer alternativas. Quais alternativas? O que o Estado pode oferecer em vez de se pleitear o aborto? Então, eu quero acrescentar também, Ronaldo, que as entidades que estão à frente desse trabalho, protegendo a vida, você já destacou, mas queria ressaltar a CNBB. A CNBB está sempre na frente, a Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e em defesa da vida. São muitos deputados contra o aborto. A União dos Juristas Católicos de São Paulo, essa união liderada por Ives Gandra, o Instituto de Defesa da Vida e da Família e muitas outras entidades. O professor Miranda citou aí a Defensoria Pública. O que eu quero destacar é que o aborto também,
não é a solução para nenhum problema pessoal. Então, se a mulher não tem dinheiro, porque tem gente que pensa só no dinheiro, né? A mulher fala assim, como é que eu vou sustentar essa criança? Não tem dinheiro, vai custar caro. Então, daí vem a outra e fala assim, faz o aborto. Aí, sem pensar às vezes, inocentemente ela procura uma pessoa e faz o aborto. Então, o aborto não é a solução para nenhum problema pessoal. Tem a pessoa que diz assim, estou brigando com meu marido, o meu casamento não está bem, então eu vou fazer o aborto, que é um absurdo também quando a gente ouve essas coisas. O aborto só agrava a situação da mulher. E isso eu destaco mais uma vez, Ronaldo. Só agrava a situação da mulher. A mulher fica com problema psicológico, fica com problema físico, com problema mental, emocional, fica arrependida a vida toda. Eu já vi muito, né? A mulher diz assim, nossa, o meu filho era para estar com 10 anos se eu não tivesse feito o aborto. Ficou com aquele remorso no coração, aquele pecado não sai do seu coração. Então, o aborto provoca até isso, um sofrimento para a mulher, até para o pai, o marido, aquela pessoa que autorizou. E para o médico também, você já imaginou o médico que vive fazendo aborto? Como é que fica a consciência dessa pessoa? E outra, é falsa a ideia de que a mulher tem direito de fazer o aborto porque ela é dona do seu corpo. Não é, não. Ela pode ser dona do seu corpo de outro sentido. Mas nós vivemos no Estado democrático de direito, nós vivemos sob o império da lei e a nossa lei não autoriza o aborto a não ser em casos excepcionais. Todo mundo conhece aí os casos em que a lei permite a prática do aborto. Mas fora essas exceções, ninguém tem autorização para fazer o aborto. Então nós temos que respeitar a nossa legislação sob pena de uma punição severa, como eu citei no início. O aborto é uma questão de saúde pública. O Estado tem que publicar cada vez mais políticas públicas em defesa da mulher, da família, conscientizando a todos sobre a vida, o valor da vida. Então, a criancinha que vai nascer, ela tem o direito de nascer, de viver, de crescer, de estudar, de casar, de ter a sua família, de cumprir a missão que recebeu de Deus na nossa sociedade. Então, nós estamos aqui cumprindo uma missão de Deus, não somos? O Ronaldo é um repórter, é um jornalista, o professor Miranda é professor, é advogado, o cinegrafista aqui tem o seu papel, todo mundo tem uma tarefa neste mundo e a criança que está vindo também tem esse mesmo direito. Como é que nós vamos falar, não vai nascer, não vai viver? Deus deu esse direito. Então nós temos que respeitar a vida, dar oportunidade para esse ser criado por Deus. Então o que eu quero deixar desse programa, Ronaldo, é que a população brasileira se conscientize de que o aborto é crime, é um pecado mortal. Aquele que faz o aborto vai pagar muito caro com a sua consciência e vai ter que responder depois perante Deus pelo pecado gravíssimo que cometeu. Aí. Olha, agora a gente vai seguindo aqui neste programa e há um outro aspecto da nossa conversa que eu vou entrar, mas daqui a pouquinho eu quero tratar desse outro aspecto, porque agora eu quero chamar um VT sobre o que os nossos parlamentares brasileiros estão preparando, planejando, estão pensando em fazer a partir agora dessa situação que surgiu do Supremo apreciar o aborto. O que os parlamentares estão agora fazendo? Vamos lá. É necessário que a oposição no Senado consiga 27 assinaturas de parlamentares da Casa para propor um plebiscito sobre o aborto. A consulta ao povo antes de uma lei constituída é uma das ações de resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal de julgar a descriminalização do aborto. Para que o decreto seja publicado, a proposta deve ser analisada pelo plenário da Câmara e do Senado. E que nós, enquanto Senado, vamos reagir sim. Já aprovamos o Dia do Nascituro, ontem no Senado Federal, que é um pequeno passo, mas que mostra o reconhecimento das crianças por nascer. E também
estamos trabalhando num plebiscito, além de outras matérias, e o povo brasileiro já entendeu a gravidade e vai para as ruas. O brasileiro não quer aborto, o brasileiro quer políticas públicas de proteção da mulher, que é diferente do aborto. Então, no Senado, a gente tem feito essa conversa. E vou dizer para vocês, pessoas que eu imaginava lá atrás que estariam a favor do aborto, hoje, ainda nos bastidores, mas já se manifestam que nós precisamos ter políticas públicas para a família e não assassinato de crianças. Parlamentares criticaram o posicionamento do Supremo, apontando ativismo judicial, isto é, uma ação que vai além dos limites permitidos pela Constituição. A competência de legislar, de elaborar leis, é justamente nossa, do parlamento. Nós representamos o povo, nós fomos eleitos democraticamente para bem representar a população. Os ministros não foram eleitos pelo povo, então eles não podem legislar no nosso lugar e muito menos contra a vontade da maioria da população brasileira. Nós nunca tivemos no Brasil um risco tão iminente da legalização do aborto. Um momento crítico que estamos vivendo e uma chaga que está para ser aberta na história do nosso país. Essa maldição nós não queremos para o Brasil. A ação protocolada no Supremo Tribunal Federal pelo PSOL em 2017 reivindica o direito das mulheres de abortar até a 12ª semana de gravidez. E daqui a pouquinho eu vou trazer novidades sobre isso. Aliás, já vou terminar esse bloco trazendo novidade. As assinaturas para o plebiscito já foram conseguidas na noite de hoje. Informações agora que chegam do Senado brasileiro. Pois bem, eu quero agradecer aos senhores agora no encerramento deste bloco pela presença, porque vou ter agora uma outra convidada no outro bloco do nosso programa. Doutor Miranda, foi um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado. Realmente, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês, falar sobre um tema tão importante. Obrigado, parabéns pela luta. Doutor Roberval, muito obrigado também pela presença aqui. Eu agradeço muito a você e a todos que nos acompanham e quero deixar uma mensagem a mais aqui. Salvar a vida humana é salvar o mundo, é preservar o futuro da humanidade, é atender ao compromisso que recebemos de Deus para a multiplicação da vida humana. Por isso, não ao aborto. Foi um prazer recebê-los. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Obrigado, mamãe. E olha, você que está do outro lado, segura já. No próximo bloco do programa, eu vou receber aqui uma convidada, uma cientista política, ex-secretária nacional de políticas para as mulheres, Ana Munhoz. Voltamos já. Olha, eu agora neste bloco recebo com muito prazer uma mulher para falar sobre essa questão tão preciosa, tão importante. Ana Munhoz, seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, tudo bem, que coisa boa estar aqui. Pena que a gente está aqui pelo motivo que estamos. Pela causa que estamos aqui, não é? Mas vamos à luta. Vamos lá. Cientista política, ex-secretária nacional de políticas para as mulheres. Bom, primeiro de tudo, uma causa como esta que chega agora à nossa sociedade com a força como está chegando através do Supremo Tribunal Federal, e você, como uma mulher, mas uma mulher que é contrária a este pleito do aborto, como é que olha para a questão toda também, e como uma cientista política e ex-secretária nacional de política para as mulheres? Ronaldo, qualquer mulher que olha para essa situação, inclusive aquelas que falam que defendem o aborto, sabem que é um drama. Não é acaso que a ADPF ela vem falar de valor comunitário, porque, afinal de contas, quando se trata de uma realidade social, qualquer um que vê determinadas mulheres em situação de uma gravidez inesperada consegue se solidarizar com a dificuldade daquilo. Eu mesmo, como mãe, eu sou mãe de 3 meninas, numa situação extremamente favorável, não sou uma mulher em situação de vulnerabilidade, ainda assim, como me deparei grávida, e não era uma gestação inesperada, foi um choque. Foi uma realidade que eu não esperava, não fui preparada, não fui formada na minha criação para isso, Ronaldo. Só que ainda assim, quando a mulher ela está fortalecida com políticas públicas, como a gente já escutou aqui, quando a mulher está fortalecida na consciência de que você não resolve um problema criando outro problema, essa mulher ela vai se levantar, como diversas brasileiras aqui que estão ouvindo agora a Canção Nova, para de fato mostrar que essa não é a solução. Jamais essa vai ser a solução. Matar uma vida, ceifar uma vida inocente, jamais será a solução. A gente precisa buscar outras respostas e elas existem. Como é que a gente pode compreender as pessoas que travam esta luta a favor do aborto?
Por quê? O que falta a essas pessoas? Que conhecimento? Que consciência? Não sei, por que elas assim agem? Você sabe, Ronaldo, que eu rio diante da sua pergunta, porque muitas pessoas hoje, ao escutar, a doutora Lenise estava num debate, e nesse debate algumas se depararam com a palestrante que era favorável a essa ADPF, e se escandalizavam com essa mulher, e de certa forma com raiva, né? Porque nós temos as nossas emoções, se colocava contrário, chegava a fazer algo bélico contra aquela mulher. Mas a gente nunca vai resolver um problema sem diálogo, a gente nunca vai resolver uma questão complexa, cada um na sua extremidade. Então a gente sabe que numa realidade como essa, a nossa defesa ela vai ser sempre inquestionável em favor da vida. Mas vamos trazer ao diálogo, e já que a turma está querendo falar de valor comunitário, traga para o diálogo em âmbito social. O CNJ, que está ali no âmbito do Poder Judiciário, ele tem uma proposta incrível sobre entrega legal. O que é a entrega legal? Uma prática muito comum em diversos países, inclusive, infelizmente, aqueles que já aprovaram o aborto em seus países, né, por meio de legislações ou por meio de um ativismo judicial, onde a mulher ela entende que ela pode levar aquela gestação e ela entrega aquele filho para adoção. As filas de adoção, gente, vocês que me escutam aqui, elas são enormes. Você conhece alguém que está na fila de adoção esperando para adotar alguém. Então, por que a gente não faz um trabalho assim no Brasil? Ou por que a gente não pega aquela mulher em situação de vulnerabilidade, Ronaldo, que ela tem 5 filhos, é a mulher da periferia que está passando dificuldade, e ao invés de dar para ela como solução assassinato, que depois vai trazer consequências psicológicas para ela, e os estudos já provam, e os estudos não são uma falácia, uma fake news, são estudos dentro da Cambridge que já mostram isso. Você mostra para aquela mulher uma alternativa e acolhe aquela mulher. Eu queria dizer por favor, posso, Ronaldo? Para essas mulheres que estão nos ouvindo e para vocês, homem, porque é legítimo um homem falar sobre mulher, é legítimo para um homem. Quem sou eu para dizer que antes de mim, aqueles homens que defenderam, eu como cientista política, que mulheres pudessem votar? É evidente que tivemos homens que votaram em nosso favor, que lutaram por nós. Quantos homens de boa vontade como o Senhor e quanto tantos que nos estão nos ouvindo, que nos defendem. A gente fala que não pode. Esses dias eu escutei, não, você não pode falar de aborto eugênico porque você não é deficiente. Então por que o STF está falando de legislar alguma coisa? Vamos falar assim, ele pode legislar, né? O Ronaldo não pode falar de questão de aborto, mas eu sou mulher, então eu vou falar. A gente aqui, Ronaldo, você, mulher que está nos ouvindo, abrace uma mulher que está numa situação dessa, não julgue, não fica chamando de assassino porque não resolve. Acolha essa mulher e mostre para ela que existe uma solução e ela não vai ser simples, mas mostre para ela que ela não está sozinha. Mostre para essa mulher que ela não está sozinha e que existe solução sim, por mais que pareça o fim da... Não é. Ela pode ser acolhida, e eu não falo isso porque a minha vida foi simples, porque a gente não viu casos assim. É possível você fazer diferente. Você está me fazendo lembrar aqui de entidades que existem e que acolhem mulheres grávidas que estavam pensando em abortar e acolhem depois as crianças. Se elas não quiserem ficar com as crianças, dão todo o suporte para essa mulher durante a gestação e depois essas mesmas instituições, se a mulher não quiser mesmo a criança, elas encaminham aquela criança para adoção, para abrigos e etc. É uma solução de Estado isto, não é? É uma solução de Estado. Só que quem faz é a igreja. Mas e o que acontece, Ronaldo? A gente tentou, algumas experiências do governo federal, do governo passado, conseguiu caminhar nesse sentido, mas a gente tem prefeituras que são heróicas, que conseguiram colocar isso. Eu trago aqui o exemplo de Campina Grande, eu não tive a oportunidade de estar lá, mas tem um projeto que chama Colo de Mãe. É um projeto que acolhe mães que descobriram uma realidade que se chama a realidade atípica, de uma criança que tenha, de fato, uma doença rara e que lá no momento da gestação já saberia que se encontraria um caminho muito difícil pela frente. E aquela prefeitura conseguiu criar esse programa, e esse programa acolhe a mãe, cuida de quem cuida. Outra solução, eu até escrevi aqui, importante, né? Como é que a gente resolve um problema? É criando outro, Ronaldo, matando? Não, é fortalecendo essa casa que é em defesa da vida. E não é uma casa, gente, que vai olhar para a mulher e falar assim, nossa, o seu bebê aí dentro é uma dádiva, viu? Ganha esse bebê que vai ficar tudo bem. Não, é olhando para a mulher e falando, a gente está aqui com você. E conforme a gente fortalece essa mulher, ela... consequentemente, naturalmente vai amando aquela vida. A gente sabe, por exemplo, que numa China comunista, as mulheres elas eram obrigadas, até pouco tempo, né, Ronaldo, no segundo filho, a abortá-lo.
Eu quero saber qual mulher chinesa que, quando estava grávida do segundo filho, se ela era defensora da vida, se ela não ia virar clandestina, fugir do país, fazer o que fosse para manter o filho dela. Então, às vezes, a gente fica com as estratégias erradas. E aqui, Ronaldo, você me desculpa a minha paixão, meu entusiasmo, eu sei que já está tarde da noite, mas você que está nos escutando em outro momento, agarra esse entusiasmo e vamos lutar juntos, Ronaldo, porque tem várias alternativas. Uma outra, se você me permite, a gente pode ter a entrega legal, podem ter essas iniciativas de governo, mas a gente também pode olhar para aquelas crianças que estão já agora sendo educadas e conseguir educá-las no amor. O doutor Ives Gandra, com sua filha doutora Ângela Gandra, nos ensinou tanto isso, né? Tantas vezes. A gente precisa ensinar as nossas famílias a entender qual é o momento de cada coisa. Então, não adianta a gente ficar combatendo uma realidade de gravidez inesperada apenas. A gente precisa trabalhar na prevenção da sexualização precoce das nossas crianças, na prevenção dessa antecipação da vida sexual de crianças, gente. A gente não quer isso, a gente precisa mostrar que tudo tem seu tempo e a gente precisa acolher de fato e dar uma educação melhor, também é uma outra alternativa. Ó, vamos lá. Eu tenho aqui a Ana e eu tenho aqui também o presidente da CNBB e o secretário-geral. Quero ouvir agora Dom Jaime Spengler falando sobre esta questão que está em debate no Brasil. Certamente é uma questão que preocupa, porque tem a ver com o cuidado e a promoção da vida. A conferência tem uma posição consolidada a respeito deste tema. E eu creio que nós não podemos atropelar o debate em torno de uma questão tão delicada quanto é a vida humana. Nós estamos atentos àquilo que vem sendo feito, né, os encaminhamentos que vêm sendo dados. Abriu-se sim a possibilidade de um debate maior antes da votação propriamente dita no Supremo Tribunal Federal. Eu diria assim, é um aspecto, uma dimensão da vida social que merece o envolvimento de toda a sociedade, né? É uma questão que tem implicâncias éticas profundas e também morais. E que por isso, sim, nós, eu repito, estamos atentos ao encaminhamento que vem sendo dado. Ana, e realmente um momento como esse, que a gente se depara com esta ameaça de aprovação do aborto, de legalização do aborto, é a hora de se rever justamente as nossas estruturas, como estão, para tratar do problema da forma certa e não viver como se ele não existisse, não é? É isso que você está trazendo para a gente e também a gente buscar. A igreja já vem fazendo isso na medida das suas limitações, mas buscar alternativas para essas meninas, essas mulheres, essas pessoas que, não vendo uma saída, buscam o aborto. Elas precisam nos encontrar. Elas precisam, a gente precisa se encontrar, Ronaldo. E em uma outra forma, hoje o parlamento tem tentado muitíssimo fazer esse trabalho. Eu até peço licença e aproveito a oportunidade que amanhã, você que mora em Brasília, no Congresso Nacional, às 14h30, terá uma atividade em prol da vida também, ali no Salão Negro. E ali já é uma oportunidade para a gente continuar esse trabalho de rede, de apoio, de interlocução, para que não somente o Estado seja cobrado, em que pese ser uma obrigação do Estado fazer esse atendimento, porque a gestante não precisa só de um atendimento na área de saúde, ela precisa desse olhar integral. Ela ali está fazendo um trabalho hercúleo de gerar uma vida. Gerar uma vida não é um detalhe. Por isso que é uma questão tão apaixonante para nós, porque realmente é algo que é visceral, literalmente, para nós mulheres especialmente. Então, a gente precisa desse encontro para nós entendermos o que podemos fazer. Outro ponto, Ronaldo, que é muito importante a gente, enquanto sociedade, se fortificar para conseguirmos realizar, é fortalecermos os nossos parlamentares. A gente teve a oportunidade de assistir o vídeo aqui no bloco anterior. E especialmente esses parlamentares que a gente conhece, que são defensores da vida, esses parlamentares que são defensores dos nossos valores, que estão ali e que a gente sabe que estão lutando, e eles existem e a gente os conhece, dar o apoio que eles precisam para continuarem essas lutas ali, não é? E eles hoje fazem um trabalho muito árduo, de conseguir trazer de volta ao Poder Legislativo a competência que lhe é própria constitucionalmente, né? A gente estava aqui nos outros blocos falando muito da área jurídica, mas se a gente entra agora no trabalho que o Poder Legislativo tem buscado fazer, está evidente. E mais ainda, resgatar o papel do Legislativo.
fortalecer o legislativo para que o judiciário não assuma as funções dele. Exatamente. Né? Rapidamente, eu preciso chamar ainda o secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Roiperes, que está chegando aqui. Vamos ouvi-lo. Então, nós estamos falando aqui de um tema que merece aprofundamento, diálogo, que merece toda a atenção do país. Por isso, nós fizemos esta nota para, primeiro, esclarecer a população que a igreja é a posição de sempre, é a posição do Evangelho, a posição de Jesus Cristo. Eu vim para que todos tenham vida. Inclusive, estamos aqui com esta clara proposta de que, em relação à concepção, não há discussão. É ali que começa a vida, cientificamente e em todos os sentidos. E o religioso, nós o defendemos porque entendemos que a vida também é sagrada. Então, o nosso grande objetivo aqui, e talvez o que nós esperamos, é a consciência da população da seriedade do tema e a reta razão dos ministros que irão votar, para que votem com consciência contra a DPF 442, porque ela está em lugar errado, ela não procede e o povo brasileiro não aceita o aborto. Então, as comunidades que puderem ajudar na conscientização do tema, as dioceses que puderem se expressar em relação à seriedade do tema, será muito bem-vindo e é um momento que temos que nos unir em defesa do nascituro, esta criança que vem ao mundo. Ela tem todos os direitos, é um direito inalienável vir à vida. Se não cuidarmos de nossas crianças, colocamos o destino do nosso país em xeque. Não é um tema fácil, todavia a solução pelo aborto não é a solução que deve ser encontrada. É mais trabalhoso, a vida é mais trabalhosa, mas é esse trabalho que precisa ser feito por toda a nossa sociedade, né, Ana? Para concluir, então, reta final, uma palavra sobre isto. É trabalhoso, mas proteger e defender a vida é o que tem que ser feito, né? É justo que muito custe aquilo que muito vale, já dizia Santa Teresa de Ávila. Então, nesse trabalho árduo, nossos parlamentares, se me permite, Ronaldo, queria dar essa palavra deles. Estamos com vocês. Nosso povo vai continuar se manifestando junto aos seus parlamentares, que eles são os representantes. Eles são os nossos representantes. Para que o poder legislativo possa tomar de volta o seu poder e para que, então, o poder judiciário seja o que precisa ser. Então, nessas prerrogativas de legisladores, mostrarem que esse tipo de agenda é para ser tratado dentro do Congresso Nacional e eles, majoritariamente eleitos pelo povo, sabem também que são majoritariamente defensores da vida. Então, uma agenda dessa, como já foi tratada aqui, jamais será aprovada no Congresso Nacional. Eu peço a todos nós que, não somente em oração, mas de maneira prática, provoquem seus parlamentares, esses homens e mulheres de boa vontade que você votou neles, provoquem esses homens para que se manifeste de que tudo isso que está acontecendo não vai para bons termos para a democracia do nosso país. É um julgamento que está falido, ele não deve acontecer porque está sendo usurpada a competência do Poder Legislativo. Então, Ronaldo, eu espero muito, inclusive, que a gente consiga fortalecer os presidentes das duas casas, do presidente do Senado, do presidente da Câmara, para que eles possam, são homens hoje de muito poder nestes cargos, se eles fazem uma manifestação mostrando o que de fato é a competência do Legislativo diante desse cenário, mesmo se o mandato de segurança não funcionar, não caminhar, ainda assim, a gente tem grandes chances de conseguirmos continuar com o Brasil, a nossa terra de Santa Cruz, livre do aborto. Obrigado. Prazer te receber aqui. Prazer foi meu. Parabéns pela luta também, sempre. Olha, gente, estou acabando o programa de hoje, mas eu quero terminar com uma história bem curtinha. Então, atenção, você que me escuta nesse instante. Sobre o aborto. O aborto de um papa. Um fato ocorreu quando Padre Pio estava atendendo a confissão de uma senhora. Padre Pio pediu para que aquela senhora fechasse os olhos e dissesse a ele o que ela via. Obedecendo ao que o Padre Pio estava pedindo, aquela senhora fechou os olhos e falou assim: eu vejo uma praça enorme com muita gente. Entre as pessoas eu vejo uma procissão que se move solenemente. Vejo um tribunal com muitos padres, bispos, cardeais. Todos precedem um papa que está assumindo um trono. Sim, eu vejo precisamente um papa no trono e uma grande multidão que aclama esse papa. Mas o que tudo isso significa? Perguntou a mulher para o Padre Pio. E aí, o santo sacerdote então lhe disse assim: a criança que você matou no seu ventre com o aborto seria aquele papa.
Isso aqui foi matéria de um confessionário, está escrito na biografia, tipo no livro biográfico de Padre Pio, e eu fico imaginando quantas pessoas maravilhosas esse mundo já não perdeu vítimas do aborto. E quantas não pode vir a perder vítimas do aborto. Não é a melhor saída. Vai dar trabalho, dá trabalho proteger a vida, preservar a vida, lutar pela vida, ajudar alguém a não abortar. Vai dar trabalho. Mas aqui está a coisa a ser feita. Peçamos a Deus a graça e a proteção da nossa nação. Continue livre do aborto. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Até semana que vem, se Deus quiser, em mais um Além da Notícia.